Bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam todos bem. Uma ótima segunda-feira aí para todos nós, né? Uma abençoada semana. Vamos dar início nas atividades de português, né? Aqui na página 160, tá bom? Olha a página aqui, ó, 160, ok? Caracterizando o gênero textual. Leia a seguir um relato de viagem sobre uma interessante curiosidade gastronômica da Indonésia. 3/7/2016. Um cardápio exótico. A China paga caro aos indonésios para ter ninho de pássaro no cardápio. Caminhando pela cidade de Kumai, na Indonésia, fiquei quase surda no final da tarde com a zoeira de milhares de pássaros ao redor de prédios no centro da cidade. Nosso amigo Yusuf contou que esses prédios eram, na realidade, condomínio de passarinhos. Como assim? Nessa cidade da ilha de Bornéu, os prédios que parecem de moradia têm a fachada com janelas pintadas de cores alegres na frente, mas são cinzas na lateral e atrás. Os prédios que têm mais de um andar na cidade são os que abrigam os ninhos de pássaro, que começaram a surgir na cidade há uns 10 anos, quando investidores chineses perceberam que o clima e a situação eram adequados para criar andorinhão preto, a espécie de ave que produz o tipo de ninho exigido pelas empresas que os comercializam pelos consumidores. Os chineses gostam de comer, sopa de ninhos de passarinho. A iguaria é comparada ao caviar. A sopa de ninho de andorinha é uma especialidade da culinária da China, uma das mais caras do mundo, e é feita com os ninhos das aves de várias espécies do gênero Aerodramos, que constroem seus ninhos quase exclusivamente com a saliva. Os pássaros, que não são verdadeiras andorinhas, reproduzem-se em cavernas em grandes bandos e podem também utilizar edifícios mais ou menos fechados, que imitam o habitat dessas aves. O preço de 1 quilo do ninho pode atingir $10.000. Esse USD é o dólar, tá? 10 mil. E uma tigelinha de sopa custa de $30 a $60, no restaurantes chiques da China. Um dos aspectos que aumenta o preço dessa iguaria é o fato de a medicina tradicional chinesa atribuir poderes curativos e também afrodisíacos. Os pássaros constroem ninhos após ninhos, ao verem que foram destruídos. Os chineses coletam esses ninhos, limpam e um processo de esterilização os vendem. A demanda muito grande faz surgir um negócio lucrativo na cidade de Kumai e virou uma fonte de riqueza, apesar da insalubridade causada pela invasão das aves. Heloísa Schumann, um cardápio exótico, chama 3 de julho de 2016. Aí aqui o endereço eletrônico, acessado em 20 de maio de 2019. Que estranho, né, crianças? Comer ninho de passarinho. Só que ele não é um ninho comum. Ele não é feito igual os ninhos daqui, que é feito de pedacinhos de capim, de árvore, essas coisinhas. Não. Lá ele é construído quase que somente com a saliva do pássaro. Então deve ser bem estranho, mas eles comem. As palavras e o texto. Iguaria, comida saborosa. Caviar, nome dado às ovas de esturjão, uma espécie de peixe. Esse caviar, gente, é muito caro, tá? Insalubridade, situação ou local que não é saudável, com exposição a agentes nocivos à saúde.
Então, quer dizer que muitos pássaros, né, causaram insalubridade, que se torna um local nocivo à saúde, né, um lugar que faz mal, pode dar doença. Primeira pergunta. Qual o nome do lugar descrito pela narradora? Onde que fica esse lugar? Qual é o nome da cidade e do país? Onde que ela estava? Né? Se vocês lerem o texto, vocês vão ver, tá bom? Ó, bem aqui, na segunda linha já tem, no segundo parágrafo, ó, ela estava na cidade de Kumai, na Indonésia, tá? Então, essa é a primeira. Segunda, a situação é narrada em primeira pessoa. Circule no texto a palavra que comprova essa afirmação. Vamos ver? Então, em primeira pessoa, eu, tu, ele, nós, vós, eles e elas, né? Então, eu fiquei, cadê? Ó, fiquei, essa daqui diz que é em primeira pessoa, tá bom? Porque ela ficou, né? Eu fiquei quase surda, ela quis dizer. Então, é a fiquei, tá? Que vocês vão circular. Existe alguma indicação da data do registro do diário de viagem? Qual é essa data? Crianças, aí vocês vão colocando as respostas aqui na frente, tá bom? Vocês circulam lá e colocam aqui, escrevem aqui também, tá bom? Então, a data é essa que está aqui em cima, tá? 3/7/2016, essa é a data. Qual o principal assunto narrado por Heloísa, a autora, né? Ela descreve, né, que os comerciantes da Indonésia cultivavam ninhos de pássaro para vender ao mercado chinês e que pagavam caro, né, para consumir a iguaria, muito usada em sopas, restaurantes requintados da China, tá? Então, é isso que ela descreve, tá bom? Que os comerciantes, né, pagam caro nos ninhos, né? Eles pagam caro, né, para ter essa iguaria no comércio, certo? Continuando. Atenção para as características de um relato de viagem. Texto escrito em primeira pessoa, ou seja, o próprio viajante registra sua história. Normalmente são apresentados dados específicos como o local e a data do registro. O autor busca apresentar detalhes da viagem a fim de que o leitor possa compreender melhor o que se relata. Então, vamos escrever um relato de viagem. Observe os quadrinhos a seguir e escreva em uma folha ou em seu caderno um texto como se você fosse uma das pessoas representadas nas imagens. Crie detalhes para cada situação, a fim de que o leitor possa saber não apenas o que foi feito, mas como o narrador sentiu cada momento que viveu. Tá? Então, vocês vão descrever uma história como se fosse vocês que estivessem vivendo nela. Tá? Vocês vão descrever uma história, vocês vão ser o narrador e o personagem, tá bom? Vocês vai ser uma dessas pessoas aqui, tá bom? Olha aqui, ó, você pode ver aqui, ó, no primeiro quadrinho, aqui é os pais, né, e aqui as crianças dentro do ônibus. Pelo jeito, essas crianças foram acampar, né? Aqui é os pais dando tchau. Aí aqui onde eles estavam acampando, ó, tinha um quadra de vôlei, tinha piscina, tem uma pessoa lá atrás, é um professor provavelmente, né, cuidando. Aqui eles estão à noite, né, ó, estão assando, deve ser queijo, né, assando aqui na fogueira. Aqui eles estão provavelmente contando histórias, né, antes de dormir. Aí aqui acabou o acampamento, né, já estão arrumando as coisas para ir embora. E aqui eles chegando e os pais buscando eles, tá bom?
Então, vocês vão descrever uma história como se vocês fossem uma dessas crianças aqui e tivessem ido para esse acampamento, tá bom? Aí vocês colocam detalhes, né, para poder ficar mais verdadeira, tá bom? Depois que o texto estiver pronto, entregue ao colega, peça que ele avalie seu trabalho, assinalando os itens da tabela a seguir. Bom, não vai ter como entregar para um colega, vocês podem estar dando para a mamãe, né, para o papai, para o irmão ou para a irmã mais velha, tá bom? Ou vocês mesmos façam, né, como se fosse uma outra pessoa. Ó, o texto foi escrito em primeira pessoa, ou seja, é o próprio viajante quem relata a história? Bom ou a melhorar? Quer dizer que ficou bom ou tem que melhorar, né? As marcas de sucessão de tempo, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, foram respeitadas? Está bom ou tem que melhorar? O texto apresentou detalhes ajudando o leitor a imaginar cada cena? Está bom ou tem que melhorar? Né? Vocês colocaram detalhes dessa viagem para ficar mais verdadeira? Né? O relato ficou interessante, despertando no leitor o desejo de viver uma aventura semelhante? Vocês acham que a história ficou legal? Né? Daí se tá bom ou tem que melhorar. Aí aqui vocês não esqueçam de quando estiverem fazendo o texto, colocar a data, tá bom? Coloca um título, tá? E vocês podem colocar o primeiro, segundo, terceiro, quarto dia, né? Vocês podem fazer assim daí, tá bom? Releia o texto com base nos apontamentos feitos pelos colegas, né? E faça os ajustes que julgar pertinentes. Passe seu texto a limpo nas páginas a seguir. Então, aqui, ó, essas páginas na apostila, vocês vão passar o texto a limpo, tá bom? Primeiro texto, vocês vão fazer no caderno, tá? E depois vocês passam o texto a limpo aqui na apostila, tá bom? Para ficar melhor, tá? Aí, mandem a fotinha, tá bom? Continuando. Quer saber mais? História de uma viagem para se encantar, de Francisco Alexandre da Silva. Acompanhe a viagem de um menino do sertão, Pernambuco, em busca do mar e conheça com ele lugares incríveis e cheios de história. Férias na Antártica, de Laura Killing, Tamara Killing e Marininha Killing. Conheça o diário de bordo das irmãs Killing, filhas do famoso velejador Amir Killing, escritor durante uma viagem a um continente gelado. E são livros de histórias de viagem, tá? Cadernos de Viagens da Pilar, de Flávia Lins e Silva. Crie suas próprias viagens, colhe suas imagens, escreva sobre seus lugares preferidos. Esse caderno foi feito para você inventar as maiores aventuras nos lugares que quiser, mundo afora. Viagem ao Redor do Mundo, de Mônica Alves. Esse livro está recheado de mapas de todos os continentes, que proporcionam aos leitores viajar pelo planeta Terra e descobrir diferentes animais, plantas, culturas e curiosidades. E muitas outras curiosidades dos 4 cantos do globo terrestre. Site: Família Schumann. Conheça os detalhes das expedições, das histórias, dos produtos e dos filmes da família Schumann, que desde 1984 trocou a terra firme pelas águas dos mares. O link para o site está disponível no portal Edros. Vocês podem estar entrando lá, crianças, no portal para conhecer mais sobre essa família, tá bom? Vai ter histórias lá. E aí nós vamos para a nossa revisão do final da unidade. O que eu aprendi? Nessa unidade você aprendeu que a língua portuguesa usava acentos gráficos para auxiliar, né, na pronúncia correta das palavras. O acento circunflexo, como em avô, e o acento agudo, como em avó, e o tio, como em balão. Tá? As letras G e J têm o mesmo som, quando usadas antes das vogais E e I, o que requer muita atenção na hora de escrever palavras com estas letras.
Em um relato de viagem, as pessoas registram as aventuras vividas por elas em viagens. Assinale algumas características de um relato de viagem. Escrito em primeira pessoa, isto é, quem escreve é o próprio viajante. Isso é verdade ou é mentira? Né? Se for verdade, vocês marcam. Se não for verdade, vocês deixam em branco. Né? Lembrem que o relato de viagem, né, que vocês têm que escrever como se fosse vocês. Então, quer dizer que ele é escrito, né, em primeira pessoa, o próprio viajante. Então, é xizinho aqui, tá bom? Escrito em terceira pessoa, ou seja, o narrador que é a outra pessoa que não é o viajante relata os fatos? Não, essa fica em branco. Geralmente o narrador apresenta detalhes da viagem que ajudam o leitor a imaginar as cenas? Sim, então, xizinho aqui, ok? Continuando. Acentue nas frases a seguir. Eu sabia que o sabiá vinha cantar na laranjeira todos os dias. Né? Sabiá é um acento agudo no último A, tá bom? Adoro o mês de maio. Mês é um acento circunflexo. Ganhei uma touca de tricô. Tricô. Acento circunflexo, chapéuzinho. Perdi o boné no caminho para a escola. Boné. Acento agudo. O é. Bom? Complete os versos com as palavras do quadro a seguir. Energia, gente, gentil, jeito, nojento, nojo, rabugento. Letra A. Que palavra vem aqui? Jacoso. É essa de me olhar assim com cara de... Acha espantoso o seu que eu tenha na mão um vegetal. Tem gente tão que passa pela fazenda gentileza. Tem gente tão hostil que gera gelada, nenhuma delicadeza. De que tipo você é? Vamos completar agora? Olha só. Que jeito jacoso é esse de me olhar, assim com cara de nojo, né? Assim com cara de nojo. Acha espantoso seu rabugento, né? Que eu tenha na mão um vegetal nojento? Tem gente tão gentil que passa pela gente, fazendo gentileza. Tem gente tão hostil que gera energia gelada, nenhuma delicadeza. De que tipo você é? Tá? Então, vocês vão completar. Leandro viajou para a cidade de Ouro Preto, em Minas Gerais. Nas últimas férias, retire do material complementar os adesivos que contam essa história e cole nos espaços a seguir, na ordem que os fatos aconteceram, tá? Então, vocês vão lá no material complementar, na página 303 e 306. Vou mostrar para vocês, tá? Olha só. Aqui, ó, 303, tem esses dois adesivos, tá bom? Esse e esse, tá? Depois... na página 306, tá? Aí é esses outros adesivos aqui, ó, tá bom? Esses 6 adesivos aqui, tá? Então, é essas duas páginas que vocês vão estar olhando os adesivos e colando, ó. Aí tem o adesivo número 1, né? Aí vai ter o adesivo número 2. O número 1 fala assim: nas últimas férias, viajei para Ouro Preto, no estado de Minas Gerais. Então, vocês vão colar aqui o de Ouro Preto, tá? Minas Gerais, é uma cidade. Número 2.
Essa é a cidade histórica localizada em uma região montanhosa, com clima de cerrado. Então, aqui é o número 2 que tem essa fala. Número 3. Por sua riqueza histórica e arquitetônica, é considerada um museu a céu aberto. Número 4. Além de ser considerada patrimônio da humanidade pela Unesco. 5. Muitos dos seus pontos turísticos associam monumentos religiosos a obras de arte. Além da riqueza histórica, a cidade também se destaca pela atividade cultural. Número 7. Todos os anos cedia o Festival de Inverno de Ouro Preto e Mariana, Fórum das Artes. Número 8 e último. Aprendi muito sobre a história e cultura brasileira. Essa viagem não posso esperar pela próxima. Então, aqui, número 8. E daí a gente encerra aqui, tá bom? A nossa atividade de língua portuguesa. Beijos, crianças. Qualquer dúvida, me mandem mensagens, tá bom? E até amanhã.